que as pessoas que têm síndrome do pânico, elas ficam muito reativas a tudo. Quando elas estão felizes, elas estão muito felizes. Quando elas estão tristes, elas estão muito tristes, né? E depois eu comecei a observar que, assim como eu, todas as pessoas que tinham síndrome do pânico que eu conhecia eram extremamente controladoras e perfeccionistas. E aí eu criei um método de, ao invés de você tentar rechaçar aquilo que você está sentindo, você acolher aquilo que você está sentindo. Ame a síndrome do pânico e livre-se dela. Por quê? A síndrome do pânico é uma entidade, entre aspas, que se alimenta da sua tensão. Se não tem tensão, não tem estresse. Se não tem estresse, não tem preocupação. Se não tem preocupação, não tem medo. Se não tem medo, não tem pânico. Então, se eu aceitei aquilo que está acontecendo comigo, não é mais meu inimigo. E a única forma mais inteligente que eu encontrei de desconstruir isso foi tirar tijolo por tijolo. Foi entrar em contato com a dor e entender que prazer e dor fazem parte da vida humana. Como que eu lido com a dor? De uma filosofia que chama Seichonoye. A Seichonoye, ela é uma filosofia que mistura cristianismo, shintoísmo e budismo. Ela pega um pouquinho de cada, mistura isso e traz uma visão muito especial do ser humano. Então, por trás desse corpo que aqui está, nós temos uma imagem nossa, que é uma imagem que eles chamam de imagem verdadeira, que ela vive e ela existe independente do nosso corpo, que ela é livre de dor, de sofrimento e de morte. Então, essa meditação Shinsokan é para você se tornar consciente de que você também tem essa capacidade de se livrar do sofrimento, da doença e da morte, mesmo ainda estando nesse corpo, mesmo ainda vivendo no mundo material. Que mesmo que o teu corpo, por exemplo, esteja manifestando a síndrome do pânico, ou como eu tive o câncer aos 17 anos de idade, independente disso, a sua imagem verdadeira, ela está intacta. Então, à medida que você pratica a meditação Shinsokan, você vai limpando da tua mente as ideias de que o teu corpo pode perecer, mesmo a gente sabendo que isso acontece. Então, é como se você fizesse uma limpeza mental e fosse tomando consciência de que, além desse corpo, você é um ser perfeito. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos com um convidado, Fábio Lima, que já passou por um processo, sofreu de síndrome do pânico durante 12 anos da sua vida. E ele se livrou desse mal. Então, a gente vai descobrir hoje como que foi isso. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fábio? Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, até porque é uma das coisas que fazem parte da minha vida e eu mais gosto de falar e de dividir isso, né, com as pessoas. Então, eu que agradeço. Gratidão pela sua presença. E vamos, né, para colocar todo mundo na mesma página, a gente sempre gosta dessa forma, entendendo os conceitos, né? Se você pudesse explicar pra gente, Fábio, se você pudesse definir, na verdade, o que é, de fato, a síndrome do pânico, né? Quais seriam os principais sintomas? Bom, a síndrome do pânico, na verdade, como toda síndrome, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas que não tem uma causa específica. Então, por mais que você investigue, por mais que você procure profissionais, e esse foi o meu caso, né? Quando eu tive a síndrome do pânico, eu tinha, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho 46 anos, na época eu tinha praticamente 20, 21 anos. Então, se falava pouquíssimo sobre a síndrome do pânico no Brasil. E uma das dificuldades que eu tive foi para chegar ao diagnóstico de síndrome do pânico. Então, foi muito sofrido por isso, porque eu tentava tratamentos que eram relacionados ao controle das crises de pânico, porque não se descobria a causa, né? No meu caso, especificamente, a causa é muito aparente, porque com 17 anos de idade eu tive linfoma de Hodgkin, foi um tipo de um câncer no sistema linfático. A evolução desse câncer é a leucemia, graças a Deus, assim, eu não tive comprometimento de medula óssea, então não se transformou numa leucemia, mas de tanto ir para o hospital, de tantos procedimentos, né, biópsia, exame de sangue, e aí para você fazer a quimioterapia, você tem que garantir que a sua imunidade está num nível muito bom, para que você possa passar pelas sessões de químio, né? Então eu vivia muito tempo no hospital. Muito tempo no hospital. E devido a essas idas e vindas do hospital e a expectativa de que, será que o tratamento vai fazer efeito para mim? Será que eu vou me curar? Porque eu lembro que no momento que eu fiz uma biópsia, eu tinha um tumor muito grande nessa região. Eu estava na sala fazendo a biópsia, a médica saiu e falou para minha mãe: mãe, eu preciso conversar com você. A gente abriu o pescoço do Fábio. Fábio tem linfoma de Hodgkin. Só que vai acontecer o seguinte, a gente vai fazer a quimioterapia, o Fábio vai melhorar, a doença vai voltar. Aí a gente vai fazer a quimioterapia, o Fábio vai melhorar, a doença vai voltar. E assim a gente vai até onde o corpo dele aguentar. Ou seja,
Essa médica deu a minha sentença de morte para minha mãe. Só que eu não fiquei sabendo disso, né? Na verdade, eu tinha 17 anos, eu era atleta, apesar de não ter estatura, eu sou bem baixinho, eu era atleta de basquetebol. Meu sonho era me profissionalizar e jogar basquete pelo resto da vida. Armador. Né? Armador, com certeza, com essa estatura toda aqui. No pivô que não era. E aí, nesse período, né, de muita angústia, isso foi se somando. Até que, quando eu terminei a quimioterapia, eu parei de frequentar o hospital com tanta frequência, o tempo entre as consultas foram aumentando, e eu comecei a ter sintomas de falta de ar, de tontura, de boca seca. Comecei a ficar com medo de coisas que eu nunca tive medo antes. E a gente começou a investigar. E só que eu já estava tão cansado de utilizar remédios, né? Porque eu fazia a quimioterapia no hospital, mas eu precisava fazer um tratamento medicamentoso em casa para complementar. E esses sintomas começaram a aparecer. Então, assim... Essa síndrome do pânico, eu acho que ela foi diagnosticada uns 2 anos depois. Que eu você nem sabia o que você estava tendo? Não sabia o que eu estava tendo. Fazia exames assim, tudo normal. Fazia exame do coração, eletrocardiograma, eu fiz vários. Exames do pulmão, não tinha nada, absolutamente nada. Exames de sangue, nada. E eu comecei a ficar preocupado, porque quando eu descobri que eu tinha linfoma, eu jogava basquete. E o primeiro sintoma que eu tive do linfoma foi uma falta de ar. Porque eu tinha um tumor muito grande no mediastino, que é essa região, que pressionava os pulmões para um lado e o coração para o outro. Então eu tinha insuficiência cardíaca e respiratória quando eu jogava. Caramba, hein? Porque a minha respiração ficava mais rápida, né? E eu me sentia limitado. E eu comecei a investigar por causa disso. 1 mês depois apareceu um tumor maior, e nessa brincadeira, todos os meus exames davam normais. Até que eu fiz essa biópsia que eu falei para vocês, né? Que a médica praticamente deu minha sentença de morte. E a partir dali, 1 semana depois, eu comecei a quimioterapia. Então, um tratamento hoje que é muito curto, na época, eu fiz, se eu não me engano, 24 ciclos de quimioterapia. Nossa. Então, eu fazia, por exemplo, numa quinta-feira, aí descansava 1 semana. Aí fazia mais uma quimio na outra quinta. Aí fazia os exames, descansava 21 dias. Aí voltava para mais um ciclo, que eram 2 sessões de quimioterapia. Então, eu fiz isso durante 1 ano, né? Só que entre as sessões de quimioterapia, eu tinha que garantir que os tumores estavam regredindo. Então, toda hora eu tinha que fazer tomografia, fazia exame do líquor, né? Que é um exame você tira ali da medula, né? Faz uma biópsia. E tudo isso foi muito traumático, né? Então, quando eu tive a síndrome do pânico, era algo pouco conhecido no Brasil. E eu sofri muito porque, assim, eu não queria usar remédio psiquiátrico, né? Um baita preconceito também, poderia ter usado medicamento naquele momento, só que eu já tinha usado tanto remédio que eu não queria mais utilizar medicamento naquele período. E aí eu procurei psicoterapia, que me ajudou demais, só que todos os tratamentos que eu fui encontrando eram para controlar os sintomas, mas nunca para chegar na causa do problema, né? Então esse foi o meu maior sofrimento aí com a síndrome do pânico. Mas a síndrome do pânico, ela não está relacionada com a sua doença no quesito biológico. Não. Era uma coisa mental sua, né? 100% emocional. Na verdade, acúmulo de estresse, de medo e de tensão ao longo dos anos, né? Então, assim, chegou uma hora que fisicamente e mentalmente eu cheguei no meu limite. E quando o nosso corpo chega no limite, ele manifesta sintomas de alguma forma. No meu caso, foi a síndrome do pânico. Algumas pessoas infartam, outras têm AVC, outras têm outros problemas de saúde, mas curiosamente, algumas pessoas, quando estão no limite do físico e do emocional, acabam manifestando, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, outros transtornos de ansiedade, né, que são comuns também. Então a ansiedade e a síndrome do pânico estão relacionadas como? Na verdade, a síndrome do pânico, ela é o grau mais alto da ansiedade. Imagina o pico do pico do pico da ansiedade, né? Tanto que você tem a sensação de que você está morrendo. Por isso o nome, né? Síndrome do pânico. E o mais louco, assim, que a maioria das pessoas que vão investigar, elas provavelmente não vão descobrir a causa. Mas ela tem um sintoma ali que é algo muito aparente, né? Que é algo muito, muito presente. Que geralmente está ligado com medo, né? Geralmente está ligado a medo. E esse medo vem do estresse, do acúmulo de informações ou de frustrações que a pessoa já viveu e ela está sempre tensa, ela não consegue relaxar. Então, isso de você estar no seu limite de estresse o tempo todo vai programando a tua mente e o teu corpo para manifestar aquilo cada vez com mais facilidade. Então, fica cada vez mais fácil de acessar esse estado, né, de pânico, de ansiedade. Mas e você daí
Você criou, né, uma metodologia para tratar isso, que ela é um pouco inovadora e diferente do que a maior parte dos médicos, psicólogos comentam, né? Sim, o que aconteceu? Como que é essa sua metodologia? Na minha pior crise, meu pai teve que me tirar do sofá de casa porque eu não tinha forças para levantar, de tão debilitado que eu tava. E eles me colocaram no carro e me trouxeram aqui para o Hospital do Servidor Público da Vergueira, o municipal, porque minha mãe era funcionária pública na época e eu tinha direito ao hospital. E eu lembro que a gente estava no carro e eu lembro que eu estava olhando para fora e foi exatamente esse o diálogo que eu tive comigo, né? Eu falei, poxa, as árvores estão ali sendo árvores, as pessoas sendo pessoas, os cachorros sendo cachorros, e eu percebi que aquilo era 100% interno. Foi o primeiro insight valioso que eu tive. Eu pensei, poxa, se é algo interno e algo que só eu tô sentindo, né? Claro, quem tá junto com a gente acaba sofrendo também. Mas se sou eu que tô sentindo, será que eu não tenho como desconstruir isso? Será que não fui eu que construí pelos meus comportamentos em relação a tudo que eu vivi? E será que agora eu não tenho como desconstruir? E o segundo insight que eu tive foi, se todos os tratamentos que eu fiz foram para controlar, e eu nunca me curo disso, nunca chego a melhorar 100%, será que não seria interessante eu construir uma metodologia que me fizesse abrir mão do controle ao invés de controlar? E foi a grande chave que eu encontrei para me livrar disso. E aí eu comecei a escrever as ideias que eu tive, que foram as ideias construídas que viraram o meu primeiro livro, né? A minha Síndrome do Pânico e Livre-se dela. E eu pensei, bom, tive uma boa ideia, agora eu preciso entender como que eu vou fazer isso, como que eu vou abrir mão do controle, porque quando você já teve, né? Já. Desculpa, tá até comentando aqui, mas é que a gente conversou um pouquinho, né? E quando você tem a sensação de pânico, a sensação de que você literalmente está morrendo, a primeira coisa que você faz é buscar conforto, acolhimento, para ter a certeza de que se acontecer alguma coisa com você, tem alguém para te socorrer. Então você entra num estado de controle que é absurdo, né? Às vezes eu ia cumprimentar alguém, eu dava a mão e perguntava, oi, tudo bem, como é que você tá? E a pessoa me fazia a mesma pergunta, quando ela me perguntava se eu tava bem, eu já achava que ela tava vendo alguma coisa que eu não estava no meu corpo. Caramba. E aí eu entrava numa piração de que, pô, por que ele tá perguntando se eu tô bem? Olha como eu tava reativo, né? Eu perguntei pra pessoa se tava tudo bem, e quando ela me perguntava se tava tudo bem, eu já ficava encanado. Eu procurava um banheiro, que tinha algum local que tinha espelho, pra ver se ela tava vendo alguma coisa em mim que denotava que eu tinha alguma alteração, né? Então, assim, o fato de ficar muito ligado aos próprios sintomas, né? Aquilo que está acontecendo, te leva a desenvolver a síndrome do pânico. Como se você estivesse dando corda. Exatamente, como se eu estivesse dando corda. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que têm síndrome do pânico, elas ficam muito reativas a tudo, elas ficam muito sensíveis. Quando elas estão felizes, elas estão muito felizes. Quando elas estão tristes, elas estão muito tristes, né? Então, pequenas coisas te tiram do seu ponto de equilíbrio, né? E aí, essa foi uma das coisas que eu observei. Depois eu comecei a observar que, assim como eu, todas as pessoas que tinham síndrome do pânico que eu conhecia eram extremamente controladoras e perfeccionistas. E aí eu comecei a perceber de que eu acreditava que eu estava no caminho certo. E aí eu criei um método de, ao invés de você tentar rechaçar aquilo que você está sentindo, você acolher aquilo que você está sentindo. Por quê? Se você está manifestando, pode ser a síndrome do pânico, pode ser a depressão, pode ser qualquer outro problema emocional. Enquanto você está manifestando, aquilo faz parte de você. E não tem como você fugir de você mesmo. Ou você aceita o que está acontecendo para tentar transformar, ou você vai ter dois problemas. O problema em si, que era a síndrome do pânico, e a não aceitação, né? Então eu comecei a construir um método. Então quando eu tinha as crises, eu sentava, eu deitava e eu conversava com o meu corpo. Eu falava, olha, eu sei que você está manifestando o que você precisa manifestar, mas eu me coloco à disposição para ser só um meio, um local por onde você passa e desaparece. Como se fosse uma outra entidade. Assim. Exatamente. Então eu me coloco à disposição para os sintomas. Vocês estão aqui, eu não vou mais brigar com vocês a partir de agora. Eu sei que parece meio louco isso, mas isso é muito valioso para quem tiver síndrome do pânico e tá ouvindo isso agora. Então eu falei, bom, já que não foi pela dor, vai ter que ser pelo amor. Então eu preciso aceitar, porque no momento isso faz parte de mim. E eu não posso negar algo que faz parte de mim. Eu preciso acolher para que eu compreenda o que está acontecendo.
E aí foi o que começou a acontecer. Obviamente, como eu tive síndrome do pânico por mais de 10 anos, as crises que eu tinha, elas não passavam de uma hora para outra. Só que eu já não tinha mais o pânico de achar que eu ia morrer. Então, quando a crise chegava, eu conversava literalmente com sintomas. Eu te acolho nesse momento e você faz tudo o que você tem para fazer e logo em seguida você se despede de mim porque eu tenho outras coisas para me preocupar. Então, nesse momento, eu também comecei a mudar o meu foco. Então, eu acolhia com amor, tanto que é o nome do livro, né? Ame a síndrome do pânico e livre-se dela. Por quê? A síndrome do pânico é uma entidade, entre aspas, que se alimenta da sua tensão. Se não tem tensão, não tem estresse. Se não tem estresse, não tem preocupação. Se não tem preocupação, não tem medo. Se não tem medo, não tem pânico. Então, é uma reação em cadeia. Então, se eu aceitei aquilo que está acontecendo comigo, não é mais meu inimigo. Tem até uma frase que um amigo meu falava, e eu brinco muito com isso até hoje. Você está no inferno? Abraça o capeta. Né? No bom sentido. Você está lá, tenta buscar alguma forma de aproveitar aquela situação que você está vivendo. Então, naquele momento, eu comecei a me observar, como diz a Monja Coen, em profundidade, né? Essa questão de você olhar para você mesmo e aceitar aquilo que está acontecendo. Poxa, eu não tenho síndrome do pânico. Eu estou com síndrome do pânico, porque eu não sou isso. E se eu construir isso de alguma maneira, eu vou criar meios de desconstruir, né? Porque a síndrome do pânico chega um momento que os sintomas são tão fortes e tão presentes que parece um monstro gigante na tua frente, um muro que você não consegue transpor. E a única forma mais inteligente que eu encontrei de desconstruir isso foi tirar tijolo por tijolo. Foi entrar em contato com a dor e entender que prazer e dor fazem parte da vida humana, que não tem como fugir disso. O que vai me diferenciar em momentos de dor ou em momentos de alegria é como eu lido com isso. Como que eu lido com a dor, né? Então, por exemplo, eu poderia estar reclamando que eu estava com falta de ar, mas eu comecei a agradecer que os meus pulmões eram saudáveis. Ao invés de reclamar da falta de ar, eu falava, não, eu estou sentindo esse mal-estar agora, é de causa psicológica, mas meus pulmões são saudáveis, então eu agradeço pela saúde dos meus pulmões. É fácil? É absurdamente difícil. É bem difícil. Porque nós, seres humanos, a gente vive basicamente para duas coisas. Para fugir da dor e para ter prazer o tempo todo. Só que se você tentar fugir da dor o tempo todo, você vai causar mais dor. Porque não dá para fugir da dor. Ela faz parte da vida humana. Faz parte da experiência humana. E também não dá para ter prazer o tempo todo. Porque a vida não é prazerosa o tempo todo. Então eu precisei me tornar alguém muito mais realista daquilo que eu tinha, daquilo que eu vivenciava, para lidar com aquilo de uma maneira mais leve, né? E aí é claro, aí o medicamento faz mais efeito, a terapia faz mais efeito, né? Porque você tá aberto para aquilo que tá chegando. Então eu parei de correr e falei, já que você tá aqui, eu vou te acolher como um hóspede. Só que agora, como você é meu hóspede, eu paro de te alimentar. Então eu falo menos sobre você, eu leio menos sobre você, eu não participo de grupos que ficam trocando, olha, quem tá sentindo, quem tem o pior sintoma, ficam disputando quem sofre mais, né? Revivendo, né? Revivendo aquilo que você já viveu e vive constantemente. Então eu comecei a abrir mão disso e comecei a agradecer pela minha saúde. Muito boa introdução, nossa, genial, assim. Excelente, né, Rosa? Pô. Eu tenho uma dúvida em relação à questão, você falou que você ficou um longo período, né? Então, 12 anos. Como que é esse vai e vem? Você falou que tem as crises, né? Mas tem dias que você se sente normal, bem, mas sabe que tem a síndrome? Você entendeu? Entendi. Ou ao longo dos 10 anos você tá lá vivendo agoniado com a dor no peito o tempo inteiro? Não. E depois ela desaparece? Para quem já teve a síndrome do pânico, é um negócio muito maluco. Quando a crise passa, você fala, isso daqui, eu não vou ter nunca mais isso daqui. Porque do mesmo jeito que vem, vai embora. E quando passa, você tá normal. Só que assim, da mesma forma que você tá normal, daqui 20 minutos você pode ter uma outra crise. E algo que era bem curioso na época, né? Quando eu chegava nos médicos, os médicos falavam, mas uma crise dura 20, 30 minutos. Minhas crises duravam 3 dias. 3 dias? 3 dias? 3 dias. Caramba. Tanto que eu ia pro hospital, eu tinha que fazer inalação. Eu pedi inalação para melhorar a parte respiratória. E aí é óbvio, né? Você tá entrando com um recurso ali. Eu acredito que você acaba se convencendo psicologicamente que aquilo vai te trazer um bom efeito. E eu tinha melhora, né? Mas várias vezes eu fui pro hospital com falta de ar. Tive que usar aquelas bombinhas de Aerolim constantemente, né? Porque eu tinha a sensação de que aquilo aliviava. E na verdade era uma forma de... Como é que fala?
de esconder o problema, porque o problema continuava ali. Tapar o sol com a peneira, né? Tampar o sol com a peneira, exatamente. Comigo, eu, por exemplo, eu percebi que uma coisa que desencadeava em mim era o café. Café. Não sei se você já teve algum contato com isso, mas Já. todas as vezes que eu bebia, tanto que eu cortei o café, eu nunca mais tive. Nunca mais tomou. Tem alguma... Nunca mais tive a síndrome do pânico. Então era assim, tomava o café, 1 hora depois, eu tava andando em algum lugar e pá, de repente meu coração acelerava. Parecia como se tivesse um tigre na minha frente, assim, Sim. só que não tem nada. Não tem nada. O que acontece? O café, ele é excitante. Então, para quem já tá num nível de ansiedade grande, ele pode te deixar mais agitado ainda. Isso pode fazer com que a crise apareça. Mas o que mantém a crise, na verdade, é a nossa atenção. Porque assim, a síndrome do pânico, ela começa como um sintoma de ansiedade. Só que uma pessoa que não tem pânico, ela não fica ligada o tempo todo ao sintoma. Sim. Quem tem síndrome do pânico, ela fica o tempo inteiro ligada ao sintoma. E ela tem dificuldade para trabalhar, para se relacionar, para namorar, para ter amigos, para fazer qualquer coisa, né? Então, como ela dá muita atenção, aquele é um quadro que se mantém. Então, ela alimenta. É como se você estivesse dando comida para um leão insaciável, por exemplo. Dentro de você. Dentro de você. Então, quanto mais atenção você dá, mais ela se manifesta. Quanto menos atenção você dá, menos ela tem campo para se manifestar, porque ela depende da tua atenção. E especificamente do medo, né? Você ficar com medo, você fica todo tensionado. Nessa de ficar tensionado, a tua pressão arterial sobe, a frequência respiratória também fica mais rápida, você começa a transpirar muito, e aí você começa a ficar impressionado com algo que é natural do corpo. Só que para quem tem síndrome do pânico, a pessoa acha que ela tá morrendo. Como ela acha que ela tá morrendo, ela vai fazer o quê? Ela começa... Fica mais desesperada ainda. Mais desesperada. Uma bola de neve. E inconscientemente procurando meios de se livrar daquilo. Só que quanto mais ela tenta sair daquilo, mais ela afunda naquela situação. E você acha que essa sua abordagem que você fez, né? Ame a síndrome do pânico e livre-se dela. Será que ela funciona para outros tipos de distúrbios mentais ou doenças que você realmente para de sentir medo e começa a acolher aquela sensação? Eu não posso falar especificamente só do meu conteúdo, né? Mas existem abordagens hoje, inclusive abordagens terapêuticas, que falam da necessidade da aceitação daquilo que você vive. Para que você compreenda o que você está vivendo e depois esse se livrar também é relativo. Porque o se livrar, a partir do momento que você aceita e não existem tensões se manifestando, automaticamente a síndrome do pânico, ela desaparece. Então, eu particularmente, Fábio, não acredito que a síndrome do pânico seja uma doença. Né? Você acha que é o quê? Eu acredito que ela é uma manifestação exacerbada de uma crise de ansiedade muito forte. E por algum motivo, algumas pessoas, como eu falei para vocês, o padrão que eu identifiquei foi pessoas perfeccionistas e pessoas que sejam controladoras. Têm o perfil de desenvolver a síndrome do pânico. Todas as pessoas que eu ajudei, todas, sem exceção, têm esse perfil de ser controlador e perfeccionista. Eu não sei se é o seu caso. Bastante. Bastante, né? Então, mais uma evidência a gente tem aqui, né? E eu comecei a pontuar isso e perceber que era comum no comportamento dessas pessoas que me procuravam. Mas a resposta a pergunta que você me fez, sim. Esse método, hoje eu acabo entregando ele para pessoas que tiveram síndrome do pânico, mas pessoas que têm depressão já utilizaram e melhoraram, né? E eu sei que é um risco eu estar falando isso daqui, eu não sou médico, mas eu sou da área da saúde, mas eu sei também o alcance do meu trabalho, porque eu testei isso por muitos anos, né? Não estou dizendo que é a solução para todos os tipos de depressão. Mas é uma forma de ajudar. Mas é uma forma de ajudar. E muito. Exatamente, e muito. Principalmente aliviar o sintoma. Porque assim, existem pessoas que têm a depressão e a síndrome do pânico. Então, junto. E ora ela tá num quadro de excitação muito grande, tá muito feliz, tá tudo bem. E de repente, quando esse estado de excitação passa, ela vai de um extremo pro outro. Então ela sai desse extremo de excitação para um estado de melancolia, falta de energia muito, muito grande. Até porque quando ela está excitada aqui, ela gasta muita energia. E depois ela se sente bastante debilitada, né? Mas é claro, eu não posso afirmar isso, eu não fiz testes científicos, mas ao longo de anos aí como terapeuta, eu tive a felicidade e ainda tenho. Se vocês entrarem no meu canal no YouTube, dá uma olhadinha nos comentários dos vídeos, né? Com certeza.
E é incrível, isso é incrível. E não porque sou eu, muito pelo contrário, eu acredito que eu acabei sendo um instrumento e coloquei isso no papel e eu consigo auxiliar as pessoas dessa maneira. Inclusive, o Fábio, ele tem um canal muito incrível no YouTube, né? Depois, quando acabar aqui o episódio, vocês vão conferir, que é o Meditar para Despertar. Isso. Meditar para Despertar. E por que ele chama isso? Porque a meditação, foi uma das técnicas que ele encontrou, ferramentas, digamos assim, que ele encontrou para ajudar ele nesse mal da síndrome do pânico, né? Teve inclusive uma frase aqui que você comentou, você falou o seguinte, que a meditação chegou na sua vida não por opção, mas Exato. por necessidade e desespero. Então, se você pudesse explicar essa frase sua, claro, e como que essa ferramenta te ajudou. Sim. Bom, como eu já tinha criado esse método, né, de não ficar brigando com os sintomas e de abrir mão do controle, um dia eu estava na casa dos meus pais, isso há muitos anos atrás, e tinha uma revistinha, hoje ela chama Fonte de Luz, de uma filosofia que chama Seiichi Onoye. Na época ela chamava Acendedor, e ela era pequenininha, assim, tinha o tamanho do meu livro, né? E eu estava na casa dos meus pais, morava com eles ainda, eu comecei a folhear a revista e eu achei uma tal de meditação Shinsokan. E aí eu comecei a ler sobre essa meditação Shinsokan e eu falei, meu Deus do céu, né? Isso daqui vem de encontro a essa minha ideia de abrir mão do controle, porque uma das coisas que nós fazemos quando nós estamos meditando é abrir mão do controle, né? Então isso veio de encontro ao que eu buscava para melhorar. Então ela foi uma das principais ferramentas para que eu conseguisse não me tornar tão reativo quando eu tinha as crises de pânico. E à medida que eu comecei a praticar e estudar a meditação, comecei a me apaixonar. O que tem de especial nessa técnica? Na Shinsokan, vou explicar para vocês. Isso é uma filosofia japonesa, tem a ver com a cultura japonesa, né? Então, a Seiichi Onoye, ela é uma filosofia que mistura cristianismo, shintoísmo e budismo. Ela pega um pouquinho de cada, mistura isso e traz uma visão muito especial do ser humano. Então, o Masaharu Taniguchi, que foi o fundador da Seiichi Onoye, ele dizia o seguinte, que por trás desse corpo que aqui está, né, que se manifesta nesse mundo e que interage no mundo material, nós temos uma imagem nossa, que é uma imagem que eles chamam de imagem verdadeira. Que ela vive e ela existe independente do nosso corpo. Ele não diz que é o espírito, tá bom? Mas ele diz que nós temos uma imagem verdadeira, que ela é livre de dor, de sofrimento e de morte. Então, essa meditação Shinsokan é para você se tornar consciente de que você também tem essa capacidade de se livrar do sofrimento, da doença e da morte, mesmo ainda estando nesse corpo, mesmo ainda vivendo no mundo material. E a meditação Shinsokan, ela te leva a enxergar a tua imagem verdadeira. Que mesmo que o teu corpo, por exemplo, esteja manifestando a síndrome do pânico, ou como eu tive o câncer aos 17 anos de idade, independente disso, a sua imagem verdadeira ela está intacta. Então, à medida que você pratica a meditação Shinsokan, você vai limpando da tua mente as ideias de que o teu corpo pode perecer, mesmo a gente sabendo que isso acontece, né? Então, é como se você fizesse uma limpeza mental e fosse tomando consciência de que, além desse corpo, você é um ser perfeito. E que esse ser perfeito, apesar do corpo sofrer, esse ser perfeito ele está imune à doença, ao sofrimento e à morte. Então, por mais que o corpo sofra, você, em essência, não sofre. Incrível. E ela está ligada à respiração também? Existe uma parte da meditação em que você tem que inspirar e proferir algumas palavras que, inclusive, são pequenos... Mantras? Pequenos mantras, né, em japonês mesmo. Hoje eu já não lembro mais, é uma pena, porque é uma prática maravilhosa. Eu utilizei ela por muito tempo, até começar a buscar outros ramos da meditação, né? Então, eu também procurei a meditação para me ajudar nesse momento que eu falei para vocês, que era um momento de desespero mesmo, de desamparo, né? Porque eu já tinha procurado vários recursos e nada até então me ajudava satisfatoriamente a ponto de me livrar das crises, dos sintomas. E por que a meditação sempre está relacionada com a respiração? Por que a respiração tem tanta importância nesse processo? Nossa, sensacional essa pergunta que você me fez. Em primeiro lugar, a respiração, ela acompanha a gente 24 horas por dia. Então é um recurso que eu já tenho e que eu posso utilizar no momento em que eu quiser. A respiração,
quando ela é controlada e quando você utiliza ela de uma maneira específica, você consegue acalmar o seu sistema nervoso. Então você diminui, por exemplo, a produção de adrenalina, de cortisol, né, daqueles neurotransmissores, dos neurohormônios que são estressores. Só que quando você relaxa, quando você diminui a atuação desse sistema nervoso que é reativo, ao mesmo tempo você faz com que o seu corpo comece a produzir neurotransmissores que te trazem bem-estar. Endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, todas as inas que a gente conhece aí. Então, quando a nossa mente, o nosso corpo relaxa, o nosso corpo ele começa a produzir esses neurotransmissores que nos trazem bem-estar. A respiração pode ser um recurso para nos levar rapidamente para isso, para sair de um estado de ansiedade e entrar num estado de calma, de tranquilidade, de maior percepção da realidade, né? Ao invés de você ficar conjecturando de que tem alguma coisa acontecendo, de que o mundo está contra você, você fala, não, eu só estou me sentindo mal, mas daqui a pouco vai passar, como já passou todas as outras vezes. E aí você está entrando em contato com o que é real, e está se livrando daquilo ao mesmo tempo. Então, automaticamente você está criando uma outra realidade, né? A imagem verdadeira, né? Exatamente, a imagem verdadeira. Então, essa era a ideia da Seicho no Ie, e isso foi se replicando nos outros métodos de meditação que eu fui conhecendo qual que você ao longo dos anos. Mais pratica, ou mais gosta, ou qual que mais te ajudou? Tá, o Zen, que a Monja Coen conversou aqui com vocês, né? Na verdade, assim, Zen significa sentar em meditação, né? Então, ele vem de uma prática budista. Eu não sou budista, eu estudo budismo por curiosidade, mas da mesma forma que eu estudei o espiritismo, que fez parte da minha família, da mesma forma que eu frequentei a igreja presbiteriana, da mesma forma que eu conheci outras religiões, né? Então eu acredito que elas foram caminhos que me levaram para onde eu precisava caminhar, né? Agora, voltando à sua pergunta da respiração, quando nós chegamos nesse mundo, o primeiro contato mais marcante que a gente tem com o mundo exterior é a respiração. O médico te dá um tapinha nas costas, a primeira coisa que você faz é a inspiração. É o inspirar. E quando a gente se despede desse mundo, a nossa última atitude é a expiração. O corpo, ele sempre a vida, né, se despede desse corpo sempre relaxando. Então a gente chega nesse mundo inspirando e a gente sai desse mundo expirando. Então assim, a respiração ela vai acompanhar a gente desde o nosso primeiro momento até o nosso último momento. É um recurso natural que todos temos e que é cientificamente comprovada, né, a eficácia de uma respiração específica, de um tipo de respiração específico. Por exemplo, as inspirações mais curtas e expirações mais longas fazem o corpo relaxar, né? Então a gente pode criar muitas variações desse tipo de respiração para acalmar o sistema nervoso, por exemplo. Muita gente fala também que durante a meditação você deve não pensar em outras coisas, né? Meio que acalmar a mente. Isso é possível? Você consegue ter um estado de total atenção, de, né, momento presente 100%? De total atenção a gente consegue. O que a gente não consegue é parar de pensar. Da mesma maneira que o nosso coração não para de pulsar enquanto nós estamos vivos, a nossa mente não para de criar pensamentos e formular perguntas e buscar por respostas. Por quê? Porque essa é a natureza da mente. Então, assim, não tem problema nenhum a mente pensar, executar o trabalho dela enquanto eu estou meditando. Porque meditar é transcender as sensações físicas e a nossa realidade mental. Então, assim, meditar é ir além dos pensamentos. É perceber que você é o ser que pensa, mas você não é o pensamento. Que você é o ser que percebe a dor, mas você não é a dor. Você é o ser que sofre, que sente alegria, mas você não é a alegria. Tudo isso é impermanente. Você é o ser que permanece. Tudo passa, mas você, em essência, permanece. Muitas filosofias falam sobre isso, né? Então, claro, a gente poderia aqui entrar em falar de religião, de crenças, mas o objetivo é a gente perceber, através da meditação, diminuindo o nosso fluxo de pensamentos. Eu não preciso parar de pensar, mas quando eu diminuo o meu fluxo de pensamentos, eu começo a ter uma visão muito mais clara da realidade. Buda, por exemplo, na verdade, Buda é uma denominação, né? Buda significa o iluminado, aquele que despertou, que percebe a realidade com uma sensibilidade muito maior, vai muito além do que ele está vendo, do que ele está ouvindo. Então, meditar
é basicamente transcender os nossos sentidos. Ir além daquilo que a gente está sentindo. Mesmo pensando, então. Bom ponto. Então, então não precisa ficar brigando, porque normalmente quando a gente está tentando meditar ali, né? Vem um monte de pensamento e você fica tentando desviar um, desviar outro. Nessa tentativa de desviar, você vai criar mais pensamentos. Então a gente tem que fazer o quê, mais uma vez? Abrir mão do controle. Que é a mesma lógica da síndrome do pânico. A mesma coisa. Olha que a gente ia chegar aqui, ia chegar nesse ponto em algum momento. Mas é exatamente a mesma coisa. Mas daí você pensa, vem um Quando o pensamento veio, você toma consciência. O pensamento veio, eu te acolho. E agora eu não preciso. Exatamente, independente do que for. Pensamento ruim, pensamento bom, não se apegue ao que chega até você. Putz, meu vizinho tá batendo na parede. Tudo bem. Ele tá vivendo a vida dele, eu tô vivendo a minha. Incomoda? Incomoda. Mas eu não vou manter a minha atenção só naquilo, senão eu acabo me tornando escravo dos meus sentidos, né? Aquilo que eu falei pra vocês antes. A gente fica procurando prazeres o tempo todo, mas não dá pra ter prazer o tempo todo. Da mesma forma que a gente não vai sentir dor o tempo todo. Então, a gente está nessa constante mudanças de situações que são impermanentes. E né? para quem nunca meditou, está ouvindo a gente aqui no Lean, já ouviu milhões de vezes né, a palavra meditar, mas nunca se deu o direito de iniciar, de dar o pontapé inicial. Qual que é a primeira dica assim, que você... Primeiro passo. Eu acredito que seja parar o corpo. Como a gente tem uma ligação com o mundo material que é muito marcante, né? A gente precisa se alimentar, precisa respirar e depende dos recursos materiais para manter a vida. A gente tem uma ligação com o corpo que é muito... É literalmente visceral, né? Então, eu acredito que o primeiro passo seja diminui os movimentos do teu corpo. E a partir dessa diminuição, do trabalho do teu corpo, você começa a conseguir direcionar a tua atenção para outras coisas que não sejam o teu corpo. Por exemplo, eu posso colocar uma música relaxante, sentar de olhos fechados e prestar atenção só na música. Eu posso acender uma vela na minha frente e ficar observando só os pequenos movimentos da chama da vela. E aí as pessoas falam, poxa, mas dá pra ficar sem pensar em nada? Não dá, não tem como. Não tem como. Mas dá pra diminuir o fluxo de pensamentos. E dá pra melhorar a qualidade deles, né? Muito, porque muita gente tá constantemente tendo, sei lá, 80%, 90% dos pensamentos são negativos. Exato. Em relação a si mesmo ou situações externas. Exato. Ele melhora também a qualidade? Melhora demais, melhora demais. Quando você começa a diminuir a produção de químicas estressoras no teu corpo, o bem-estar automaticamente vai te fazer procurar coisas mais saudáveis, companhias mais saudáveis, assuntos mais saudáveis, pessoas que te fazem, pessoas que estimulam o nosso melhor. É claro que a gente vai ter pessoas que estimulam também aquilo que a gente tem de pior, né? Só que quanto mais consciente você tem da sua capacidade de perceber a realidade como ela é, menos reativo você fica. Né? E nessa de você ficar menos reativo, você também vai ficar menos estressado. Vai se tornar uma pessoa mais amorosa, mais carinhosa, mais atenciosa. E também acaba se tornando uma pessoa bem sensível. Mas não é um sensível no sentido de que você chora com tudo e fica impressionado com tudo. Mas no sentido de perceber muito coisas que vão muito além das palavras. Né? Perceber um pouco mais da maldade humana também, dos comportamentos humanos, mas também você começa a notar aquilo que as pessoas têm de melhor. Isso vai ficando cada vez mais aflorado para você. E você vai deixando aquilo que é de pior de lado e começa a contemplar aquilo que as pessoas têm de melhor. Isso com mais facilidade, né? Então o primeiro passo seria... O primeiro passo seria aquietar o corpo. Então assim, dando um exemplo, uma lição de casa pro pessoal. Pega uma vez por dia... Uma vez por dia. Se a pessoa tiver 5 minutos, isso é comprovado cientificamente. Se a pessoa tiver 5 minutos por dia, senta em silêncio, não precisa nem fechar os olhos se não quiser. Senta em silêncio, pode repousar as mãos no colo de maneira simples, mantenha a coluna reta. Para quê? Para respirar com tranquilidade. Deixa o smartphone de lado ali. Esquece o smartphone, ou você põe uma meditação guiada do Fábio lá, no smartphone para ouvir. E a meditação guiada é um ótimo recurso, porque ela tem um tempo determinado, né? Então, pessoas ansiosas começam a prática já preocupadas com o momento do fim, né? Então, quando você tem alguém te guiando ou tem uma prática guiada, você sabe que ela vai ter o fim. Então, é uma preocupação a menos ali para você. Então, o primeiro passo é aquieta o corpo
E aí é normal, vai dar coceira no bumbum, coceira no joelho, no olho, na cabeça. Vai vir o pernilongo. Vai vir o pernilongo, o telefone que nunca tocou, toca. A campainha que há um mês não toca, a campainha toca. Então parece que começam a surgir coisas que parecem querer te impedir. E na verdade não é. É a tua percepção. Você tá tão agitado, tá tão reativo que qualquer coisa que venha de fora, parece que aquilo tá tentando te impedir de praticar. E na verdade não é. Isso é como você enxerga o que está acontecendo e não o que realmente está acontecendo. Ou seja, é cortar os estímulos 100%. Exato. Externos. A gente diz o seguinte, que tem 3 passos primordiais para a meditação. O primeiro, a gente chama de pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então eu sentei, tô aqui quietinho. Então, por exemplo, aqui a gente está num local silencioso. Só que, por exemplo, se a gente prestar atenção, a gente ouve o ar-condicionado trabalhando, né? Meu sentido está aguçado. Está bem aguçado. Então eu começo a trazer a minha atenção para uma outra coisa que não esteja fora de mim. Por exemplo, a minha respiração. Pro interno. Pro interno. Começo a prestar atenção no ar que entra e que sai. Sinto o ar tocando a ponta das minhas narinas, passando pelo meu nariz, passando por essa região, preenchendo os meus pulmões, preenchendo o meu abdômen. Depois eu sinto o ar saindo. Então o ar ele entrou mais frio e agora eu sinto o ar saindo mais quente, que os meus pulmões já aqueceram o ar. Então eu começo a direcionar a minha atenção para mim. Isso a gente chama pratyahara. Então eu vou diminuindo a interação dos meus sentidos com os estímulos externos e me volto cada vez mais para mim. Quando eu chego ao ponto máximo de pratyahara, que seria essa abstração dos sentidos, eu entro em dharana ou dharana, que significa concentração. E aí eu começo... Por exemplo, cheguei num ponto em que eu só sinto a minha respiração. Meu fluxo de pensamentos é bem pequeno e chega uma hora que parece que o meu corpo não existe mais. Parece que eu sou só um pequeno fluxo de respiração. E isso acontece. Quanto tempo para chegar nisso? Às vezes meses, às vezes anos. Mas depois que você iniciou, vamos supor uma pessoa que já está meditando há anos, aí você iniciou a prática da meditação. Pode acessar isso em poucos segundos. Em poucos segundos? Pode acessar isso em poucos segundos. Por exemplo, eu medito há mais de 25 anos, mais ou menos, né? Então, claro, cada vez que eu vou praticar meditação, é uma experiência nova para mim, né? Porque eu não sou mais o mesmo e a meditação também. É aquela história do rio, né? O homem, ele entra no rio a primeira vez e sai. Quando ele entra a segunda, nem ele é mais o mesmo homem e nem o rio é mais o mesmo, porque ele já teve a primeira experiência e a água que tocou o corpo dele a primeira vez não toca a segunda, né? Então nem ele é mais o mesmo e nem o rio é mais o mesmo. Na meditação é a mesma coisa. Cada vez que você vai praticar a meditação, você é uma pessoa nova. Porque você teve experiências novas ao longo, por exemplo, daquele dia, e quando você vai para a prática meditativa, você sempre traz algo novo. Então você está constantemente se transformando. Mas quanto mais você pratica, imagina que a gente vai entrar no matagal que está fechado. E aí, para abrir esse matagal, para abrir um caminho, a gente vai cada um com um facão na mão e a gente vai cortando o mato. E você faz uma trilha. Se você passar naquela trilha todos os dias, não vai crescer mais mato ali. Aquela trilha vai ficar aberta e o acesso ao local que a gente quer chegar, ele fica muito fácil. Porque a gente está passando por ali todos os dias. Você vai criando um caminho. Na meditação é a mesma coisa. Cada vez que você pratica a meditação, você está criando novas conexões neurais que te levam a acessar o estado meditativo com mais facilidade. Não que seja fácil. Só que se você para de percorrer esse caminho, as trilhas se fecham. As suas conexões neurais param de ser produzidas para aquilo e se fecham novamente. Então, quando você volta a meditar, passa a ser desafiador de novo. Agora, se você faz todo dia, a trilha está aberta para você passar. Nossa, muito bom. Porque você passa ali todos os dias, né? Então, o caminho está aberto, fica fácil de você acessar o que você chegar, onde você quer chegar. Isso não significa que seja fácil. Não é fácil. Muito pelo contrário. Eu medito há anos e para mim é muito difícil. Inclusive, ultimamente, por excesso de trabalho no momento, né? Se eu ficar muito tempo sentado para meditar, eu acabo dormindo, porque eu tô cansado. E aí eu brinco que de meditação vai para medeitação, né? A gente sai, você quer algo e acaba indo para outro objetivo, né? E você falou que tá há 25 anos praticando isso, né? Regularmente, né? Virou um hábito na sua vida. Virou um hábito. Você pode dizer assim, o que mudou no seu corpo físico, ou não só físico, mental também, mas
Se a gente perguntar pra uma pessoa que nunca fez academia e de repente ela passa 25 anos fazendo, ela vai falar, pô, eu era gordo, fraco, hoje eu sou mais magro e tenho músculos. Você sentiu alguma alteração física no seu corpo por causa da meditação? Sim. Na verdade, muitas mudanças. É que é difícil falar, porque isso vai acontecendo gradativamente, né? Mas assim, coisas bem específicas, né? O meu sono melhorou muito, exceto alguns períodos de estresse mesmo, da vida diária, né? Mas o meu sono melhorou muito, absurdamente, ajuda demais. Eu me tornei uma pessoa muito mais resiliente, uma capacidade muito maior de enfrentar momentos de dificuldade e problemas e questões pessoais. E o que eu mais noto é que, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais amorosa. Isso é uma coisa muito marcante pra mim. Então, assim, não digo uma preocupação, mas você acaba tendo uma empatia melhor com todos os tipos de vida. Desde um inseto até um ser humano, uma árvore, uma planta. Então você acaba percebendo coisas que geralmente na correria do dia a dia as pessoas nem se permitem. Por exemplo, observar um pôr do sol no final da tarde. Isso é uma coisa que me traz uma alegria imensa. Falo pra minha esposa, né, que tá aqui com a gente hoje, que o momento do final da tarde, aquilo que a gente chama de golden hour, né, que é a melhor hora para fazer uma iluminação externa, né, para gravar um vídeo, para tirar uma foto, aquele momento do final de tarde, assim, eu fico bem emocionado, fico bem feliz, porque é uma coisa que me traz boas recordações da minha infância, né, e também eu me sinto muito conectado com a natureza por isso. Então, o que eu mais percebi de diferente é um centramento muito específico, assim, você se sentir mais equilibrado em relação a tudo que acontece no dia a dia. Isso não significa que eu não me estresse, que eu não fique nervoso, você né? é homem, né? Que eu não adoeça, que eu não cometa os meus erros. Né? Exatamente, é um recurso, né? Valiosíssimo, mas assim, que me trouxe uma qualidade de vida absurdo, né? E vamos falar da meditação guiada, porque eu adoro meditações guiadas, né? Sim. Especialmente para dormir, para dar aquela relaxada, né? Você, imagino que faz a sua meditação livre, né? É assim que eu posso falar? Pode ser, pode ser. Qual o benefício, né, explicando do ponto de vista técnico, para meditação guiada mesmo? Como que você constrói o texto, o roteiro? Tá. Essa é uma curiosidade. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Eu tenho muita leitura sobre o assunto. Então é uma coisa que, mesmo depois de 25 anos, eu continuo lendo e continuo estudando. Então, e eu acho que esses textos, ele vem também da minha sensibilidade, da minha vontade de fazer com que as pessoas possam desfrutar do bem-estar que a meditação pode trazer. Então, assim, quando eu comecei a praticar meditação, eu me sentia muito só, né? E eu acreditava que a prática meditativa era algo que poderia me fazer, naquele momento, me sentir mais solitário ainda, porque eu não estava bem emocionalmente, né? Tanto que a meditação, ela não é recomendada, por exemplo, para pessoas que tenham transtornos psiquiátricos, que não estejam sendo tratados ou que estejam exacerbados no momento, né? Não é indicado. Não é indicado. Pode ser pior. Pode ser pior. Por exemplo, eu nunca vi, mas já ouvi falar de pessoas que surtaram praticando meditação. Mas também foram em casos extremos. A pessoa não meditava e ela vai para um retiro em que ela vai praticar meditação por 12 horas. É a mesma coisa pegar uma pessoa que é sedentária e colocar ela para fazer a maratona de São Paulo. Sim. Ela não tem condição de fazer, nem física e nem psicológica. Na meditação é a mesma coisa. Porque na meditação você acaba se tornando um atleta da prática, né? Já começando pela postura. Você não está acostumado com a postura de ficar. A gente está acostumado a sentar no sofá e o tempo vai passando e você vai escorregando no sofá. Quando você vê, você já está praticamente deitado, né? Na meditação, o ideal é que você esteja sempre com a coluna ereta. Então, assim, no começo, a meditação, ela causa dores. Ela causa muito mais desconforto no começo do que prazer, do que qualquer outra coisa. Inclusive, a meditação não é para proporcionar prazer. O prazer, ele vem como consequência da prática. Mas a meditação, ela existe para que a gente se torne cada vez mais consciente de nós mesmos. Cada vez mais consciente das nossas potencialidades, das nossas limitações e do que é a realidade. Mas não é uma realidade com filtro, é o que é. Isso daqui é o quê? É uma caneca? É uma caneca. Ponto final. Ah, uma caneca, mas eu tô vendo uma fumaça rosa aqui, parece que ela tá brilhando. Não, é só uma caneca com água, né? Então, assim, pés no chão. A gente realmente entrar em contato com a realidade para que a gente não viva
uma vida ilusória, né? Uma vida projetada que não vai existir nunca, só existe na nossa mente. Então, um dos principais pontos da meditação é nos mostrar o que realmente é real. E a gente separar o real do ilusório. E aí, pode continuar. E aí, obviamente, você tem um poder muito maior de lidar com aquilo que está acontecendo, seja bom ou seja ruim. Mas e só para finalizar a meditação guiada. Isso. A meditação guiada ela é muito importante para quem está começando a praticar. E ela não teve um mestre, um professor, não faz parte de uma sangha, uma comunidade, não faz parte de uma filosofia, de uma religião, né? Inclusive, depois a gente pode falar um pouquinho do mindfulness também, porque muita gente faz confusão de mindfulness e meditação, né? Mas a meditação guiada ela é uma ótima ferramenta para quem está começando a praticar a meditação. Obviamente, ela acaba trazendo resultados que para muita gente acaba sendo resultado terapêutico, né? Então diminui o estresse, melhora a insônia, porque a gente estimula a nossa glândula pineal a produzir melatonina, então que é o hormônio responsável pelos nossos ciclos, né, de sono e de vigília, o ciclo circadiano, então ajuda a regular isso. Então, na verdade, ajuda a regular o nosso corpo como um todo, né? Faz com que o nosso organismo entre em equilíbrio a médio e longo prazo. Então, para uma pessoa que está iniciando, ela ser guiada por alguém, mas de preferência alguém que tenha conhecimento. Porque hoje, infelizmente, eu falo isso com pesar, tem muita gente que faz um cursinho de final de semana de meditação, e aqui não é uma crítica, mas eu acho que é um ponto importante. Se você resolve procurar um guru, um professor, uma filosofia que fale sobre isso, procure alguém que saiba mais do que você. Sempre. De preferência, alguém que tenha anos de experiência. E não para que ele seja o seu guru. Detesto essa palavra, né? Guru, a ideia de guru que a gente tem aqui no Brasil. Mas assim, procure alguém que saiba mais do que você. E de preferência que tenha muita experiência no que faz. Porque provavelmente ele já passou por tudo que você passou. E ele tem ferramentas que vão encurtar o teu caminho para os resultados, né? Para os benefícios da prática. Então a meditação guiada, para quem está começando, para mim é primordial. Muito bom. Você falou que a meditação, ela mostra o que é real, né? Ajuda você a ver a realidade como ela é. E os pés no chão. Mas aí eu te pergunto, como que ficou sua relação com a parte espiritual e Deus? Que são coisas que a gente não enxerga. Você acredita em Deus? Você passou a acreditar mais ou menos pós todo esse processo de meditativo? Maravilha. Bom, vamos lá. Hoje eu não frequento uma religião específica, mas, por exemplo, às vezes minha esposa quer ir na igreja católica, a gente vai. Se eu tivesse vontade de ir num outro local, eu também iria. Então eu não sigo uma religião específica. Acredito em Deus, não da maneira clássica, como sendo um ente sentado numa cadeira, olhando todo mundo, vendo o que todo mundo está fazendo, se está fazendo certo ou errado, mas eu acredito que exista, sim, uma inteligência que coordena tudo isso que acontece e que existe de alguma forma. E qual foi a outra pergunta que você fez, complementando essa? É que, por exemplo, quando você está nesse processo, igual você falou ali, de meditação profunda, nesse momento que você conseguiu atingir isso, você acha que isso pode ser uma ligação maior com Deus? Ou é outra coisa? Entendi. Eu acredito o seguinte, que quanto mais quieto a gente está, quanto menos ligado a gente está aos estímulos externos, quanto menos seduzido a gente é por tudo que está fora, mais próximo a gente chega daquilo que a gente realmente é. E eu acredito que para chegar nisso, o primeiro passo é o silêncio. E aí não é parar a mente mesmo, mas é diminuir o nosso fluxo mental. Diminuir as interferências, né? Por exemplo, a gente vive num mundo que quando a gente chegou nele, já existia cultura. As culturas já existiam. Então dizem que a gente chega aqui uma folha de papel em branco, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente começa a receber as impressões do meio em que a gente vive. Então, eu acredito sim que exista, não digo um Deus, mas eu acredito que existe uma inteligência que move tudo, que cria e recria da maneira que for necessário para que as coisas funcionem de maneira harmoniosa, mesmo que não seja harmonioso para nós. Eu acredito que existe algo que eu chamaria de natureza, e que ela é cíclica e que ela se renova constantemente, e a principal característica dela é a impermanência. Nada é permanente, a não ser a própria impermanência. A única coisa que permanece é a impermanência. Muito interessante esse ponto de vista do Fábio, né, Rosa? Muito. Eu queria saber o seu, porque a minha opinião, eu achava que quanto mais você meditava, você conseguia estimular
a glândula pineal, o terceiro olho, né? Nos chakras. Você vai subindo. Eu imaginava que a gente tinha um contato com um eu superior, Então, entendeu? Essa era a minha... Exato. Que aí seria esse Deus que habita em nós. Exato. Lembra que eu falei para vocês que a meditação começa entre aspas, né? Então a gente começou ali com Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Aí a gente foi para Dharana, Dharana, que é a concentração. Quando a gente chega no ponto máximo de Dharana, a gente entra em Dhyana, que é a meditação propriamente dita. Então, por exemplo, no Brasil, claro, né, de centenas de anos para cá, a gente utiliza a palavra meditação, mas para descrever a experiência não seria meditação. A palavra ideal seria dhyana, que vem do sânscrito, que é uma das primeiras formas do ser humano se comunicar, uma das primeiras linguagens de escrita e de fala. E dhyana, essa palavra dhyana, ela tem o significado de contemplar o que acontece. Certo. Mas não interferir no que acontece. Quando eu falo de meditar, por exemplo, toda vez que eu conjugo um verbo indica uma ação. Meditar. Então, quando a gente fala que uma pessoa está meditando, a gente pode falar que ela está pensando sobre algo. E na meditação é o caminho contrário. Na meditação seria algo parecido com não como uma ação, como uma inação. Eu deixo de fazer para ser. Então, eu paro de atuar nesse mundo para observar o que acontece. Para observar os desconfortos que eu sinto, os prazeres que eu sinto. Só que não me interessa modificar o que acontece. O que me interessa é contemplar, para que eu me torne cada vez mais consciente de que eu faço parte do todo. E de que eu não preciso interferir em tudo a toda hora, porque existe uma inteligência muito maior do que eu que já faz isso. Eu sou parte do todo, mas eu não preciso agir, por exemplo, como um Deus, como alguém que controla. Por isso que eu falei para vocês tanto essa questão de abrir mão do controle. Durante a meditação, a gente vai aprendendo a abrir mão do controle. E aí você começa a viver de fato sem ficar preocupado com os resultados. Por exemplo, se você começa a meditar preocupado com o resultado da prática, você não está meditando, você está barganhando. Você está trocando tempo por bem-estar. E esse não é o objetivo da meditação. Apesar da meditação te trazer o bem-estar. Mas o objetivo da meditação, objetivo entre aspas, é elevação da sua consciência. E aí, ir além daquilo que as pessoas procuram, que é o prazer do corpo, que é o livramento das dores. Existe muito além disso. Existe muito além da dor e do sofrimento. As nossas próprias percepções nos mostram isso. A natureza nos mostra isso. Que ela se modifica toda hora. E na questão de espiritualidade, esse aqui para mim é um momento de espiritualidade. Se eu acredito, por exemplo, que eu sou um espírito encarnado, utilizando esse corpo como recurso, a minha relação com essa caneca, com essa água, com a receptividade de vocês, com carinho, ela pode ser totalmente diferente se eu tivesse aqui, por exemplo, irritado. Então eu acredito que eu posso me desenvolver em cada pequena ação que eu tenho no dia a dia, cuidando das minhas gatas, lavando louça, tomando banho, como eu me relaciono com o alimento, como eu me relaciono com as religiões, como eu respeito as diferenças das crenças de cada pessoa que convive comigo, como que eu lido com a dor, se eu reclamo o tempo todo, se eu agradeço. Tudo isso pode ser espiritualidade. A vida é 100% espiritualidade para mim e pro Fábio, né? Não existe separação. Até porque a gente separa para explicar, né? Mas não existe separação. A vida está se manifestando a cada instante, através de cada palavra, através de cada raciocínio que eu tenho, né? Então eu acredito que a espiritualidade, ela é vivida 100% do tempo. É claro que se eu presto mais atenção nisso, eu posso ter a impressão de que eu tenho uma vida, de repente, mais espiritual do que outras pessoas. O que não é verdade. Porque existem pessoas que nem frequentam um templo religioso, que são mais religiosas do que aquela que vive 100% do tempo dentro de um templo religioso. Exatamente. Né? Porque o templo e a religião especificamente, elas foram criadas por quem? Pelos homens. Pelos homens. Com interesses muito específicos. A gente não vai entrar, né, nesse mérito aqui. Fica à vontade. Não. Mas eu acredito que, por exemplo, o respeito, o carinho, o amor, a compreensão, a paciência... Isso é espiritualidade. 100% espiritualidade. E nesse ponto, eu acho que a meditação, ela pode ser uma grande ponte para uma pessoa ter uma vida mais voltada para essa questão da espiritualidade. Porque, como eu falei para vocês, eu acredito que a pessoa se torna mais sensível, se torna mais amorosa, e a partir disso, ela passa a não pensar só no bem-estar. Porque, por exemplo, eu posso pensar na meditação para mim. Só que a meditação
tem a questão ecológica. Se tá tudo bem para mim, eu interfiro no meio em que eu vivo. Então eu levo esse bem-estar para outras pessoas. Então a minha responsabilidade ela é grande pelo meu comportamento, pela minha maneira de tratar as pessoas, pela minha maneira de enxergar a vida. Então se a meditação ela traz benefícios para mim, automaticamente ela vai trazer benefícios para quem convive comigo. Perfeito, sensacional. Mas tem um medo que a gente não tá falando aqui, que é o medo da morte, né? Certo. E você passou, né, por um período de leucemia e tal. Então acredito que quase você... foi, né? Quase leucemia, quase foi. de linfoma de Hodgkin. Quase foi. Como que hoje você lida com o medo da morte? É diferente de como você lidou lá atrás, 20 e poucos anos atrás? É bem diferente. Mas assim, eu trago marcas disso até hoje, né? Porque quando eu descobri que eu tinha o linfoma de Hodgkin, eu descobri pequenos caroços no meu pescoço, né? Uhum. E então assim, logo depois que eu tive o câncer, todas as alterações físicas que apareciam no meu corpo me impressionavam demais. Existem períodos da minha vida em que eu fico mais atento, em que eu fico mais reativo ao que aparece no meu corpo. Até hoje. Até hoje isso acontece. Claro que hoje não tem aquele desespero que existia antes, mas são questões que ainda me incomodam. Então assim, a meditação me ajuda a colocar os pés no chão. A meditação, por exemplo, me ajuda Fábio, agora você está só respirando. A única realidade que existe é esse momento aqui. Life is now, né? Lean Podcast. Lean Podcast. Isso é um mantra pra mim, Lean. né? A vida é o agora, não existe nada. Qualquer coisa além desse momento aqui é especulação. Especulação da nossa mente, que está sempre buscando o quê? Garantias de que nós ficaremos bem. E que é algo visceral também, porque o ser humano vive sempre buscando a garantia de que ele vai ficar bem. Para quê? Para perpetuar a vida dele e perpetuar a vida da própria espécie, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Eu queria... pode terminar. Mas assim, tenho medo de morrer, porque assim, eu acredito que uma vida que tenha significado... Uma vez eu ouvi o Chico Anísio falando uma coisa muito interessante, aquilo me tocou de uma maneira que eu não esqueço até hoje. Acho que foi a última entrevista que ele deu pro Fantástico, e aí perguntaram pra ele se ele tinha medo de morrer. E ele falou assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho pena de morrer. E aí perguntaram pra ele, nossa, mas por que você tem pena de morrer? Ele falou, porque quando a gente tá vivo, a gente pode ser tão produtivo, a gente pode ser tão útil pra si mesmo e pra outras pessoas, que é um desperdício a vida acabar e eu perder os meus recursos aqui pra fazer coisas que eu fazia. Então, eu penso bastante dessa forma. Eu acredito eu particularmente acredito que a vida continua de uma outra maneira após a morte desse corpo físico, né? Após o findar desse corpo biológico. Tenho medo de morrer porque eu amo viver. Não sei se é porque eu já estive muito perto de morrer ou da possibilidade de não continuar vivendo. Então, assim, eu amo cada momento que eu vivo. Tanto que quando a Lucinéia, né, me convidou para vir aqui, eu fiquei extremamente feliz porque eu amo falar sobre esse assunto. E eu sei que dividir essa experiência com outras pessoas pode inspirar outras pessoas também a buscarem a meditação como conhecimento ou como uma prática comum do dia a dia, né? Mas eu tenho certeza que a meditação pode trazer muitos benefícios. Então, eu vim para cá com uma alegria enorme de poder compartilhar isso. E tá compartilhando, tá muito legal. Né? Sensacional. Aí, só para ir um pouquinho além nessa questão, você acha que acontece alguma coisa após a morte? Você já meditou sobre este tema? Do que a gente morre, você acredita que acaba tudo? Ou a gente renasce, ou a gente vai para um paraíso? Eu acredito que a vida continua, não densa como ela é nesse corpo, mas eu acredito que a gente tem a oportunidade de se manifestar, mesmo que não seja aqui nesse planeta, mas num outro local que esteja de acordo com a nossa frequência vibracional, de acordo com aquilo que eu acredito. Então eu acredito que eu preciso estar na mesma frequência desse local que eu vou habitar. Por exemplo, se eu estou no planeta Terra hoje, como Fábio, eu acredito que eu estou nesse planeta porque as minhas condições intelectuais e morais que eu fui construindo ao longo da minha história, não como Fábio, mas como um espírito em evolução, né? Eu acredito que essa evolução ela continua acontecendo. Mesmo que não seja mais num corpo humano, por exemplo. Não acredito que a gente retroceda, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente continua evoluindo, partindo do ponto em que a gente finalizou essa experiência nesse planeta. Muito bom, Fábio.
E se você puder compartilhar para a gente, para o pessoal que está assistindo a gente, alguma experiência pessoal ou de algum aluno seu que tenha sido super importante aí, transformadora através da meditação. Tem alguma para você compartilhar? Eu trabalhava na prefeitura de São Paulo ainda e eu tinha uma aluna que tinha um problema respiratório desde a infância. Desde que ela se entendia por gente, né? E eu dava essas aulas de meditação para grupos de terceira idade no Centro Educacional Unificado, né? Que é um polo da prefeitura, um CEL, da Vila Cruçá, perto de onde eu resido ainda hoje. E eu ensinei a meditação para essa pessoa e ela desapareceu da aula, ela nunca mais apareceu. E eu tinha pensado que ela não tinha gostado do conteúdo ou que não fez sentido para ela. Meses depois ela voltou e ela voltou me agradecendo por ter ensinado a meditação, porque depois daquilo ela começou a praticar em casa e começou a ensinar a família. E depois daquele momento ela nunca mais teve falta de ar. Caramba. Hein? Ou seja, provavelmente aquela falta de ar dela estava ligado à ansiedade, né, a questões mais específicas, nem era físico o problema que ela tinha. O externo dela. O externo, exatamente. Então, esse foi um dentre centenas de casos. Por exemplo, se você, como eu já falei, né, se vocês olharem lá nos vídeos do YouTube, deem uma olhadinha lá nos comentários para vocês verem quantas pessoas melhoraram, várias pessoas lá dando depoimento que melhoraram, de pessoas que já que tinham desistido de viver, com depressão profunda, com crises de pânico, com outros transtornos de fundo emocional que melhoraram, né? E isso não tem dinheiro que... não tem dinheiro que pague, né? A gente também fala, tem muita gente que manda comentários lá no nosso... Tem mais de quase 2.000 comentários por mês que a gente recebe só no nosso canal principal, de vocês elogiando e contando as suas experiências. Então a gente também convida, se vocês tiverem alguma experiência transformadora através aí da meditação, compartilhe com a gente. Vai ser muito bacana e o Fábio vai ficar atento também lá nos nossos chats, né, Rosa? Exato. E outra coisa que ficou pra mim, você falou muito da importância do silêncio, né? Mas você também tem um conteúdo que fala que quem não verbaliza acaba somatizando doenças. Sim. Se você puder explicar pra gente esse paradoxo. Né? Na verdade, assim, a gente fala de verbalizar, mas a gente pode expressar as emoções de outras formas. A gente pode expressar as emoções tocando um instrumento, pintando um quadro, fazendo uma atividade física. Então esse verbalizar, na verdade, é uma forma da gente colocar para fora, não só as nossas angústias, os medos, as preocupações, mas também os nossos anseios, os nossos desejos por um mundo melhor, como eu falei aqui, né, eu falo muito dessa questão de pessoas mais amorosas, porque eu acredito que é o que o mundo precisa hoje. E por que somatiza quando você não fala? Por que você cria a doença? Então, na verdade, assim, por exemplo, sentimentos e pensamentos angustiantes não vão permitir que o seu corpo relaxe. E aí, quando o seu corpo não relaxa, você altera a química corporal. Quando você altera a química corporal, você vai alterar também o seu sistema nervoso e vai ter uma alteração, obviamente, das suas emoções, dos seus sentimentos e da maneira como você lê o mundo. Então, se você está o tempo todo estressado, preocupado e reativo, provavelmente tudo que acontece ao seu redor te impacta de uma maneira muito forte e geralmente negativa. Então você começa a desconfiar de todo mundo, acha que nada vai dar certo, você já teve uma doença, você acha que aquela doença vai ficar se repetindo, né? Então quando você está mais tranquilo, por isso essa questão da meditação, dela nos mostrar o que é a realidade. Poxa, eu estou sentindo uma dor na perna, mas provavelmente é só uma dor muscular. Sabe, eu não preciso achar que porque eu tô com uma dor na perna, eu tenho um tumor na perna e eu vou precisar fazer algo, fazer um tratamento mais agressivo, né? Então, geralmente, quando a gente vive muito tenso, existe uma possibilidade da gente deixar tudo muito catastrófico, tudo muito negativo, né? Porque nós estamos limitados. Então, a gente enxerga geralmente as coisas de uma única maneira. Infelizmente, dessa maneira mais negativa, mais limitante, mais perversa, né? Aí você falou também, você comentou que existe uma diferença entre meditação e mindfulness. Como que seria essa diferença? O que acontece? No final da década de 70, de 79 para 80, de 78 e 80, um rapaz na época, né, chamado Jon Kabat-Zinn, ele trabalhava na Universidade de Massachusetts e ele trabalhava na clínica de dor. E ele queria auxiliar aquelas pessoas que sentiam dor de alguma forma. E ele já era praticante de meditação. E ele sabia dos benefícios da meditação.
E ele falou, só que, poxa, a clínica que eu trabalho é dentro de uma universidade. Então eu não posso falar de religião dentro da universidade. Não posso ficar abordando aspectos culturais, filosóficos e religiosos, porque se eu fizer isso, muitas pessoas vão deixar de praticar. Então, o que esse cara fez? Para mim, a ideia dele foi genial. Ele tira a parte religiosa da meditação, fala muito menos sobre cultura e sobre religião e leva a prática para a clínica de dor. E ele começa a ensinar as pessoas a meditarem, e essas pessoas que sofriam de dores crônicas começam a ter uma diminuição natural das dores. Então elas diminuem o uso de medicamento, elas diminuem os tipos de tratamento que elas precisam fazer, e à medida que elas vão também se equilibrando emocionalmente, elas têm uma capacidade muito maior de lidar com a dor que elas sentem, sem essa questão de deixar tudo catastrófico, como eu falei aqui, né? Então elas enxergam aquilo com mais naturalidade, buscam recursos para tratar, mas não ficam presas àquilo. Então, Jon Kabat-Zinn, o que ele faz? Ele tira as características, principalmente as características religiosas da meditação, e apresenta a prática para as pessoas. Só que seria o mindfulness. Que é o mindfulness, que ele deu o nome de mindfulness, de atenção plena. Na verdade, essa questão de atenção plena, ela vem muito antes do mindfulness. Mas ele deu esse nome, categorizou e o negócio explodiu. Tanto que hoje existem... Eu já perdi a conta disso, mas a última vez que eu vi, já tinha mais de 1000 estudos sobre o mindfulness. Então, o mindfulness, ele é um tipo de meditação, mas em que não são abordados temas religiosos, culturais e filosóficos. Então a gente tira um pouquinho essa característica para torná-la uma prática laica. Independente da sua religião, das suas crenças, você pode praticar para ter os benefícios. Isso foi uma sacada muito grande. Foi mesmo. Porque, por exemplo, quando eu faço um workshop de meditação, eu preciso levar uma prática para as pessoas que seja laica. O meu público ele é diverso. Então, para vocês terem ideia, agora eu vou fazer a palestra no dia 30. Se eu não me engano, eu vou ter 2 freiras que se inscreveram para assistir minha palestra. E eu falo que são eu acho que são 2 freiras pelo nome da instituição que elas representam. Então, acho que são 2 freiras que estão indo lá. E eu posso ensinar elas a meditar sem falar de budismo, sem falar de shintoísmo, sem falar de qualquer outra coisa, sem falar de qualquer outra filosofia ou religião. E eu posso mostrar a prática para elas, para que elas tenham os benefícios da prática, mesmo que sejam só os benefícios físicos, nem que sejam outros benefícios, né? Mas é claro, quando eu me apodero de conhecimento, quando eu vou ler sobre a meditação, a gênese, de onde vem a meditação, de onde vem o conhecimento, eu acredito que isso enriqueça a gente como ser humano, né? Então eu vou ter conhecimento de outras culturas que eu posso trazer para a minha realidade sem frequentar, por exemplo, o budismo. Eu, por exemplo, não frequento o budismo. Mas eu amo ler sobre budismo, eu amo ler e estudar sobre, né? Amo estudar sobre budismo. Então eu tento levar a meditação que seja uma prática laica, que independente da religião, as pessoas podem praticar. Muito bom. Inclusive para elas eu ensino mantras, eu ensino a utilizar japamala, mostro para elas como que usa, sem ter um contexto religioso incluído naquela prática. Você sabia dessa, Rosa? Não sabia. Muito bom. Muito legal. Sensacional. Eu achei muito legal também aqui, ó. Tá aí no link da descrição, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Fábio. Tem esse primeiro livro, né? O Ame a Síndrome do Pânico e Livre-se dela, que conta um pouco aí essa começo da nossa live. E também esse daqui que eu achei sensacional. Eu tô há muito tempo querendo, viu, Fábio? Começar de fato, né? A colocar a meditação na minha rotina. E eu achei muito incrível porque chama A Meditação como Caminho para uma Vida Mais Feliz. E o mais interessante aqui é que são 50 meditações, uma por dia, né? Ele explica, né, um pouco do que... dá uma introdução, mas no final de cada meditação tem um QR Code. No final de cada sessão. De cada tem um sessão. QR Code que tem uma meditação guiada. Tem uma meditação guiada como bônus aí. É só apontar o celular, aí você põe no ouvido e... Vai direto. E é um vídeo listado, ele não é público, então só tem acesso quem tem o link e quem comprou o livro. Exatamente. Legal. E, assim, eu achei muito legal porque, realmente, para quem tá começando, né, gente, é bom ter uma pessoa acompanhando, e uma meditação guiada é um ótimo caminho, né? Claro. E assim, por mais que a gente fale sobre o que é meditação, não dá para definir o que é meditação em palavras. Só dá para saber o que é meditação praticando. Porque cada um vai ter uma percepção do que é meditação, assim como a gente tem uma percepção do que é a vida.
né? É difícil descrever isso em palavras. E a meditação é a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Se você estivesse batendo esse papo aqui, que nem a gente tá, super gostoso. Tá gostando de estar aqui? Demais, demais. Tá muito legal, né? Agora imagina que você estivesse sentado aqui cara a cara com o Fábio, lá de 17 anos, quando tava vivendo aquele momento de medo, de tensão, que nem sabia o que era ainda a síndrome do pânico, Sim. né? Se você pudesse bater esse papo, depois de toda essa sua trajetória maravilhosa, bater esse papo com ele, olhando nos olhos dele, o que você falaria pra ele? Que dica você daria? Não tenha pressa. Viva cada segundo como se fosse o último. Porque pode ser. Cada segundo como se fosse o último. Né, eu tinha essa sensação quando eu descobri o linfoma. Eu era muito novo, né? 17 anos, um menino. E eu não tinha noção da gravidade da doença. Eu fui ter noção da gravidade da doença quando eu já estava curado. Né? Porque eu tive que fazer um acompanhamento por 10 anos, indo ao hospital. Na verdade, eu fiz por 5 e depois eu fiz mais 5, porque eu fazia parte de um estudo e eu queria contribuir, né? Pra mostrar se eu teria algum efeito colateral do tratamento e tal. Mas eu comecei a valorizar cada momento da minha vida. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa pro Fábio não tenha pressa. Desacelera. Desacelera e viva cada minuto como se fosse o último. E que se dane o futuro. Que se dane o futuro. Não há por que ter preocupações. Life is now, né? Life is now. Em podcast, a vida é agora. É só isso que a gente tem. Nada mais. Nada é bom mais. esse nome, né? É sensacional. Ele faz cada vez mais sentido, né, Rosa? Cada vez mais. Ainda mais hoje, né? Com meditação aqui. E isso é uma coisa que eu trago pra mim. Claro, assim, eu sou muito criativo pra fazer as coisas, tenho vários projetos. Às vezes até sofro por isso, mas toda vez... Minha esposa, ela é muito mais tranquila do que eu, muito mais... E olha que ela nem pratica... Perceberam, né? E ela nem pratica meditação e assim, eu aprendo muito com ela, porque ela literalmente, assim, parece que é do ser, né? Parece que é dela. Ela vive cada momento. Assim, com simplicidade, com tranquilidade. Então, ela é o meu verdadeiro guru, é o meu verdadeiro mestre. Mas sabe? é o seu complemento. É o meu complemento, ela é. Fábio, conta pro pessoal aqui, então, os seus projetos, como que eles podem associar, tem a sua mentoria também? Sim. Bom, vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Hoje eu tenho o canal Meditar para Despertar no YouTube. Isso, né? Isso é bem legal de falar, viu, galera? Tem o canal Meditar para Despertar. 900 mil inscritos, né? A gente tá chegando aí a 900 mil inscritos, né? Eu acho que mais um mês a gente já chega. O link tá chega chegando lá. a 100 e a gente tá muito feliz. E você tá chegando a 1 milhão daqui a pouco. Curte esse momento que ele passa. A gente tá curtindo. Né? Life is now, é um de cada vez. É isso aí. Então eu tenho esse projeto, eu tenho um aplicativo para celular, né? Conta isso daí. Android e para iOS, que se chama Medite em Casa. É um aplicativo, vou contar a história rapidinho. Um seguidor, uma pessoa que já acompanhava meu trabalho há 3 anos, um dia me mandou um e-mail e falou que já tinha um aplicativo pronto e se eu não queria me tornar um parceiro dele no aplicativo. E aí, assim, eu já tinha mais de 100 meditações prontas que eu queria lançar uma plataforma. Com as meditações, eu ia fazer um clube de meditação. Só que a pessoa que estava desenvolvendo para mim esse projeto, ele teve problemas pessoais e ele largou o projeto. E eu fiquei desanimado, porque era uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo e não foi para frente. Esse projeto deu errado. Uma semana depois, essa pessoa que fez o aplicativo entrou em contato comigo e falou que já tinha o aplicativo pronto, que ele já me acompanhava há 3 anos, se eu não queria ser o sócio dele nesse projeto. E aí nós lançamos o aplicativo Medite em Casa. E onde entra Deus aí nessa história, meu amigo? É óbvio que não é... sempre fecha uma porta para abrir uma outra, né? Exatamente. Por isso que eu falei para vocês aqui, fora dos microfones, que eu acredito que nada é por acaso, né? Sim. Eu acredito que tudo tem um motivo. Como eu falei aqui no começo, antes da gente começar, o que era o meu principal sofrimento, hoje se tornou meu trabalho e luz para muitas pessoas, né? E não no sentido de que sou eu que estou fazendo isso. Eu me coloco sempre como um instrumento para aquilo que vem e chega para mim, né? Então, eu tenho hoje o canal Meditar para Despertar. A gente tem hoje, já teve, né? Acho que tem 1.700.000 visualizações por mês o canal, agora. Tem os livros, né? Posso mostrar? Claro, com certeza. Ame a Síndrome do Pânico e Livre-se dela. E nós temos o livro também, A Meditação como Caminho para uma Vida Mais Feliz, né? Tá aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Maravilha. Aqui, ó. Pôr na frente do rosto dele, senão vai colocar no rosto. Desculpa. Ele mesmo mostrando tava bom, só
Aí, tá bom. A galera vai ver, a galera Então tem vai esses acessar. 2 livros que vocês podem acessar, esses conteúdos através dos links que estão lá no meu canal do YouTube. No link não, na descrição do vídeo, tá bom? E tem as palestras que eu faço regularmente, eu tenho feito em São Paulo pro próximo ano. Espero viajar aí por alguns estados do Brasil levando esse projeto. As pessoas me cobram muito, até o pessoal de Portugal, muito obrigado. Uma grande parte do meu público é de Portugal. Nós Aqui também. É mesmo? Gratidão, Sim, Portugal. Cara, eles são extremamente carinhosos, Sim. né? E me convidam direto para ir para lá. Então Tem vou ter que que dar um ir. jeito de ir para Portugal, Tem Tem que que ir. interagir com eles e ficar um pouquinho com eles lá, né? Então os meus projetos hoje são esses, né? Tem uma mentoria também sobre síndrome do pânico. Essa mentoria, geralmente, são encontros online em que eu converso diretamente com uma pessoa. No momento eu não tenho vagas, não tenho nem tempo mais para atender pessoas nesse momento aqui, né? Pode ser que mais para frente eu abra vagas. E é isso, então tem as palestras, o canal, os livros, o aplicativo e as mentorias. E daqui a pouco as viagens aí pelos estados afora do Brasil Espero que sim. e pra visitar a galera de Portugal. Um abraço pra todo mundo que acompanha a gente, né, Rosa? Um abraço. A Espanha também tem um pessoal lá, Tem né? Austrália, Canadá. Canadá, muita gente aí. Pô, a gente tá super feliz Pessoal também internacional aí. Muito obrigado pela... Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se você gostou... Mais uma aula, deixa hein? um joinha aí pra gente, um like, né? E Se inscreve no canal, Se inscreve no canal. Por A gente favor. sempre fala aí, tem... esse número tá melhorando, né? Mas tem, acho que uns 70% da galera que assiste a gente ainda não é inscrita. Então ajuda muito aí a gente a espalhar. A gente está chegando ao nosso grande Meta objetivo, inicial, né? Não era nem não é meta, meta. né? A gente não coloca meta aqui, a gente vai vivenciando um dia após o outro, como diz o nome do nosso canal, Lean Podcast. Mas a gente está chegando, é muito gostoso poder ver esse projeto crescer também. Vamos bater aí nossos 100 mil inscritos. Então, inscreva-se. E se você achou que esse conteúdo foi bacana para você, compartilha com um amiguinho, com um familiar aí, né, com alguém que você ama, alguém que você se preocupa. E vão conhecer um pouco mais aí sobre o Fábio. Pô, adoramos estar aqui com você. Poxa, obrigado, viu? viu, Imagina, Fábio, que pela agradeço. presença. Uma honra estar aqui. Obrigado pelos mesmo. presentes aqui. Você ganhou um, viu, Brunão? Vamos dar tchau lá agora. Vamos lá, obrigado, viu, Fábio? Obrigado Até a a vocês. próxima. Até a próxima. Valeu, hein? Põe na câmera dele agora. Tchauzinho, Aí, tchauzinho. Tchau, valeu. Boa.